Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica. Você está assistindo aí o nosso canal Plantão da Oficina. Vou dar uma dica rápida para vocês aqui sobre barulho. Aqui é barulhento, hein? Não é barulho da oficina, não. Barulho de suspensão, galera. Eu tô com esse Ford Fiesta aqui, ó. Bonitaço. Esse Ford bacana. E o cliente trouxe para cá falando com vários problemas que esse carro tem. Tem problema de funcionamento. Ele fez o motor desse carro há pouco tempo. Vai ser um outro vídeo. Próximo vídeo, possivelmente, eu vou falar sobre isso. Olha aí pra vocês verem, galera. Um motor que foi feito há pouco tempo, o cabeçote, fica nessa condição. Esse aqui tá até jogando água pra fora, tenho quase certeza. Olha aqui. Fica nessa condição. Olha aqui. Não dá, né, galera? Então, mas isso aqui vai ser tema pro próximo vídeo. Ele trouxe aqui também com barulho. Esse carro tá fazendo um barulho, às vezes, ao acelerar e ao frear o carro. Eu vou mostrar pra vocês onde tá o barulho. Vamos pra debaixo do carro, hein, galera? Aqui, ó, debaixo do carro tem... Aqui tá a parte do câmbio. Aqui tá a parte do cárter. E aqui no câmbio tá dando pra ver nitidamente que tá vazando algum tipo de óleo. Pode ser óleo do câmbio, pode ser óleo de motor. Não sei que óleo que é esse ainda. Mas tá vazando alguma coisa. E já trocaram o suporte do motor também, possivelmente tentando resolver o problema do barulho que tá tendo nesse carro. Porém, coisas que são simples, hein? Aqui, ó, a trizeta dele. Esse carro, ele trabalha com tulipa e trizeta. Tá sem abraçadeira, então a graxa aqui deve ter ido para o espaço. E do outro lado, mesma forma aqui, ó. Tá sem abraçadeira também. A graxa deve ter ido para o beleléu, que fala, né? Foi para o espaço. Eu vou mostrar para vocês onde que tá com problema. Se eu não me engano, nessa trizeta aqui tá com problema. Na hora que a gente tenta... Galera, agora eu vou falar a coisa que é séria, hein? Deitadão aqui. Não dá para fazer esse teste em casa, isso aqui é muito perigoso. O carro aqui tá nessa rampa. Essa rampa tem proteção, freio de mão tá puxado e quem tá fazendo o teste lá dentro do carro tá pisando no freio. Isso aqui, se o carro descer, a pessoa morre. Tem que ficar esperto, hein? Não dá bobeira, não. Liga o carro, por favor. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que esse lado da trizeta, ele tá movimentando muito com o carro parado. Mesmo pisando no freio, tá movimentando. Tá fazendo barulho. Pisa no freio, põe a primeira e solta um pouquinho. Olha, tá muito rasgado aqui, galera. Tristeza, né? Põe a ré. Deu pra ver o tanto que movimentou aqui? Põe a primeira. Escutaram o barulho aí? A ré. Entenderam? Agora eu vou mostrar o outro lado. Põe a primeira. Põe a ré. Põe a primeira. Põe a ré. Escutaram o barulho aí, galera? Põe a primeira de novo, do outro lado, hein? Esse aqui que tá com problema pra mim. Ré. Primeira. Põe a ré. Escutaram o barulho aí? Então esse barulho que ele tá reclamando. Pode desligar. Esse barulho aí que é o possível problema que ele tá reclamando. Vamos sair debaixo do carro, né? Então, galera, esse aí que é o barulho que ele tá reclamando possivelmente. Agora, onde está o defeito? Pode ser a trizeta, pode ser a tulipa, pode ser os dois. Pode ser o semi-eixo, que tá todo ruído ali. Pode ser o câmbio. Pode ser isso aí tudo, viu, galera? E se for o câmbio, é fácil de arrumar? Talvez. Para mexer num câmbio desse aqui, pode começar aí em R$600. Pode começar em R$600 de mão de obra, tá, galera? E pode parar até uns R$3.000, 4. Não sei o que tem dentro do câmbio. Talvez, se for problema no câmbio, às vezes vale mais a pena o cliente comprar um outro câmbio e colocar no lugar. Porém, aí vai passar pelo mesmo problema. O que tem lá dentro desse câmbio? Será que as peças estão novas? Será que tá tudo ajustadinho? Será que tá bacana? Esse aí é o problema. E por que pode ficar R$3.000, R$4.000? Por quê? Primeiro, porque a gente vai ter que tirar todo o câmbio. É como se fosse uma troca de embreagem, viu, galera? Vai ter que tirar o câmbio para fazer uma troca de embreagem, por exemplo. Vai ter que tirar a bateria, tem que tirar essa tampa aqui, tem que tirar todos os componentes, descer o câmbio. Descer o câmbio, aí você vai fazer a manutenção no câmbio. Então vai ficar mais caro do que trocar somente a embreagem. Vai ter que fazer a manutenção no câmbio. Vai ter que comprar peça, dependendo da peça que estiver com folga. Rolamento se tiver com folga. Vem o óleo do câmbio se tiver com folga. E vem a hora trabalhada. Então, pode ser que tenha pouca coisa com defeito. Pode ser que fique barato.
mas pode ser que fique caro. Não dá para saber o que tem de defeito lá dentro. Mas a minha esperança, a minha expectativa é que o defeito seja na trizeta e na tulipa, naquele conjunto ali. Visto que está dando para ver que ele está rodando muito. Isso é a minha expectativa, viu, galera? Mas eu não tenho a mínima ideia do que ele pode estar com defeito antes de desmontar. Então eu vou informar isso aí para o cliente, vou passar esse vídeo para ele dar uma olhada, dar uma analisada e nos autorizar aí. Ou desmonta o câmbio, ou as partes que são necessárias ali, a trizeta, a tulipa primeiro, tira o semi-eixo, vê o que está acontecendo. Se não resolver, isso lembrando, eu tenho que resolver um problema primeiro da trizeta, colocar a coifa dela, lubrificar, ver se ela não tem desgaste. Se tiver desgaste, tem que trocar direto. Vou fazer toda essa parte primeiro. Funcionou? Ficou bacana? Aí sim, eu vou avaliar se o barulho continua. Se o barulho continuar, tem que descer o câmbio. Eu não tenho como testar o câmbio com a trizeta daquela forma que ela está, com a coifa rasgada e sem lubrificação. Complicado, né, galera? Então, no mínimo aqui, no mínimo que o cliente vai gastar, eu estou explicando isso aí, viu, galera? Porque tem muita gente que às vezes acha o seguinte: ah, é tudo muito fácil de resolver. Não é fácil, não é simples. Primeiro a gente resolve os problemas que estão visíveis, testa, não funcionou, a gente continua desmontando. Mas isso tudo vai depender mais do cliente. Se o cliente aprovar o serviço, beleza. Se ele não aprovar, a gente encerra a manutenção e ele fica ciente do que está acontecendo. Bacana? Então, no próximo vídeo, vou mostrar para vocês aí como que foi o desenrolar dessa história. E vou deixar vocês cientes do seguinte, viu, galera? Aqui, ó. Retífica de motores. Retífica de motores. Estou ainda fazendo aquela inspeção de todos os componentes aqui. Nós vamos fazer brunimento dos cilindros. O brunimento desse carro aqui não está muito bom, tá dando para ver aí. Porém, não vamos mandar para retífica, vou fazer o brunimento aqui na oficina mesmo. Esse carro, quando sair da oficina, eu vou filmar, vou mostrar para vocês. Ele não pode sair dessa forma aqui, ó. Não pode sair com essa forma aqui, com o reservatório sujo, não dá para saber se tem aditivo. Para mim tá sem aditivo. Parece que vazou a água aqui para fora. Não pode sair dessa forma, viu, galera? Tem que sair com o sistema de arrefecimento limpo, com aditivo, água desmineralizada. Tá me parecendo que esse carro começou até a pegar fogo, hein, galera? Olha pra você ver que loucura aqui, ó. Esse carro me parece que ele começou a pegar fogo, hein? Eu vou conversar com o cliente antes. Porque se esse carro... É isso mesmo, ó. Ele pegou fogo e pegou aqui em cima. Dependendo da situação que tiver esse carro, nessa parte aqui eu não vou mexer. E agora lembrando, hein? Olha aqui, ó. Tá vazando alguma coisa aqui. Se for combustível, vai pegar fogo de novo. É brabo, né, galera? O negócio não é fácil, não. Mas bola pra frente, vamos dar andamento no serviço aí. Vou tentar resolver esse problema desse carro agora dentro das próximas 2 horas. Pelo menos essa questão tulipa e trizeta. Vamos levar o cabeçote do palio, aquele paliozinho branco. Vamos levar o cabeçote para retífica. Vamos levar as peças desse Ford Focus para retífica também. Os comandos chegaram ontem. Vou levar hoje para retífica para o pessoal fazer o assentamento no cabeçote. E talvez no final de semana fazer a montagem desse carro. Bacana? Muito serviço, né, galera? Então fique esperto. Tá com problema de suspensão do seu carro? Na hora que você passa a marcha ali, tá fazendo barulho? Pode ser suspensão, pode ser amortecedor. Esse aqui eu já fiz teste, não era. Pode ser tulipa, pode ser trizeta, pode ser o câmbio. Tudo isso aí tem que ser verificado, porque senão você vai ficar gastando dinheiro à toa e não vai resolver o problema. Grande abraço aí.